Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas ao primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, tema pós-pandemia, como será o mundo depois da crise. Eu sou Leonides Justiniano e vou conversar com vocês, dentro deste congresso, a respeito de um tema que é bastante interessante, pertinente e, sobretudo, provocador. Nós vamos conversar a respeito do papel humano e humanizador da educação e do educador. Qual a importância de nós tratarmos desse assunto? Podemos dizer que é bastante importante que nós discutamos o papel humano e humanizador da educação e educador, porque este momento que nós estamos vivendo, momento em que ocorre esse congresso de sustentabilidade, é um momento marcado por um acontecimento que abalou toda e qualquer relação, toda e qualquer situação em todo o mundo. Estamos falando de um período já de mais de um ano em que nós somos obrigados a viver, conviver e sobreviver à pandemia do Covid-19, um novo coronavírus. É importante que nós possamos entender qual é o cenário vivenciado nessa pandemia. Coloco aqui uma relação de eventos que marcaram o cenário da pandemia. No dia 9 de fevereiro de 2020, ocorreu a repatriação dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, local reconhecido como o epicentro da pandemia do Covid-19. A primeira contaminação confirmada no Brasil vai se dar cerca de uns 15 dias depois, no dia 26 do mesmo mês de fevereiro. Na sequência, vamos tendo uma escalada de eventos que, se iniciam com a confirmação da primeira morte no dia 17 de março de 2020, podemos dizer que vai ter um ápice, não terminante, mas vai ter um ápice. Estamos gravando início de abril, mas nós não vamos conseguir ficar atualizando os dados constantemente, porque é uma gravação que tem de ser terminada. Uma gravação que precisa ter uma data da gente encerrá-la. Então, hoje, nós estamos já no dia segunda quinzena de abril, mas nós vamos resumir os nossos dados até ao início desse mês de abril. Devido a isso, então, é que nós dizemos que foi atingido um recorde de mortes diárias por Covid-19 no dia 30 de março, fechamento do mês de março. Sendo que no dia 24 de março, o país, o Brasil, superou a marca de 300 mil mortos pela Covid-19. Ou seja, após um ano da confirmação da primeira morte, dia 26 de fevereiro de 2020, no dia 24, um ano depois, o número de vítimas já era de 300 mil pessoas. E no dia 1º de abril, dia da mentira, a verdade que se manifestou foi a de que, há 70 dias consecutivos, o país convivia com a média móvel de mortes acima de 1.000 pessoas. Quer dizer, em média, todo dia morriam mais de 1.000 pessoas. E isto durante 70 dias. Na verdade, passou de 70 dias. Na verdade, também, o número de mortos passou de 3.780. Passou de 4.000 pessoas.
Mas nós não estamos aqui para falar sobre a Covid, o número de mortes, fazer uma radiografia do que está sendo esta pandemia. Os gráficos relacionados com a pandemia são assustadores. Se nós observarmos a evolução, se é que podemos dizer assim, se nós observarmos o acúmulo, né, a totalização de mortes confirmadas em decorrência da Covid, nós vamos percebendo que é um gráfico, né, ascendente impressionante. Nós vamos vendo que diariamente essa morte foi seguindo uma escala em que não havia um pico. Quando achávamos ter atingido um pico, já começaram um platô, vinha na sequência mais um aumento. De tal modo que alguns estudiosos, pesquisadores vão falar que é possível que até meados do mês de maio, daqui, por exemplo, a cerca de um mês, justamente o período do advento do nosso Congresso de Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, é possível que em maio nós já tenhamos, infelizmente, alcançado a marca de 500 mil de vítimas da Covid-19. E é aí que está o grande drama. E é aí que está o que incomoda. Não é um gráfico, pura e simplesmente, mas é uma representação geométrica de algo que ocorre no mundo real, no dia a dia de pessoas, de famílias. Vidas que vão sendo perdidas. Não é simplesmente morrer, porque todos vão morrer um dia. É o tipo de morte a qual as pessoas vão sendo submetidas. Esse cenário, ele tem reflexos em todos os âmbitos da nossa vida. E um dos setores que foi bastante abalado foi justamente o setor educacional. No estado de São Paulo, sobretudo, a partir do dia 19 de março, foram baixadas resoluções indicando suspensão das aulas, o que efetivamente começa a ser feito a partir do dia 26 de março, aproximadamente. Então, as salas de aula se tornaram locais vazios, com as aulas suspensas e formas de compensação dessas aulas sendo buscadas. Aulas remotas, aulas totalmente em EAD, gravadas e disponibilizadas aos estudantes, cópia, xerocópia, né? Elaboração de apostilas para que os estudantes continuassem tendo acesso aos conteúdos das disciplinas. Muitas e muitas alternativas foram pensadas. O que nós encontramos, então, é que a pandemia ela incidiu diretamente sobre a frequência escolar e, por extensão, incidiu sobre a qualidade da educação. A pandemia, então, nós vamos perceber que levou ao afastamento dos estudantes das salas de aula. A frequência à escola em 2020, portanto, em relação ao mundo, era que 64,5% dos estudantes do mundo não frequentavam a escola, não frequentaram a escola. No Brasil, essa ausência é ainda um pouco maior. Foram 81, quase 82% aqueles que não frequentaram a escola em 2020 em decorrência da pandemia. Surgem ou são colocados, então, diversos questionamentos em relação ao processo educacional como um todo e às escolas de forma particular. O que se questionava era justamente isso.
Qual o risco? Qual a extensão do risco de as escolas proporcionarem aulas presenciais? O risco de se ter aula é um. Haverá contaminação, aumento do contágio. Por outro lado, se as pessoas, os estudantes, não forem às aulas presenciais, quais seriam os prejuízos em relação aos conteúdos que deveriam ser estudados? Haveria perda significativa do conhecimento adquirido? Nós vamos ver então diversos estudos que se posicionam em relação a esses questionamentos. Mas não foram só esses dois questionamentos colocados, vários outros, dentre os quais um questionamento que vai ao encontro da paralisação das instituições educacionais, por se entender que as aulas são, também elas, uma atividade essencial. Então, esse é o cenário que se coloca. E aí, então, nós vamos perceber que a pandemia trouxe um grande impacto sobre as instituições de ensino, fazendo com que a qualidade dos serviços educacionais, com que essa qualidade tivesse uma queda. E é justamente esse o problema. Essa queda da qualidade da educação compromete o que a escola deveria pensar em fazer, que é a promoção, a formação, a qualificação daquelas pessoas que procuram os seus serviços. Então, o problema da qualidade e da educação não é um problema de agora, não é um problema apenas do período da pandemia. Não, não. Toda instituição, toda organização que tem uma missão, tem uma tarefa, um objetivo para a sua existência, toda instituição, dizíamos, ela é sempre observada, analisada a partir do prisma da qualidade. O serviço que a instituição presta, o produto que ela coloca no mercado, é de qualidade? Atende aos interesses da demanda? Vai ao encontro daquilo que se espera desse produto? Então, os educadores, enquanto agentes de uma instituição, eles também assumem a responsabilidade de capacitar adequadamente os que estão sob sua responsabilidade. Por quê? O produto de uma instituição de ensino é o ensino de qualidade. E o ensino de qualidade entendido como um ensino que prepara as pessoas para diversos objetivos. Tornar-se pessoa, cidadã, ter, portanto, uma qualidade na sua vida social, preparar, capacitar a pessoa para o exercício de uma profissão. Portanto, uma qualidade profissional. Essas qualidades são requisitadas da educação. E quem atua para a produção desses resultados são os educadores. Mas eles, então, vão ter de enfrentar alguns desafios, alguns dilemas. Um diz respeito ao seguinte: os educadores, as instituições de ensino devem preparar as novas gerações para o mundo que está aí ou preparar para um mundo desejável? E se é preparar para um mundo desejável, quem é que determina que mundo é ou será esse? Para nós pensarmos o que é a qualidade na educação, nós devemos recorrer àquilo que a própria legislação educacional vai afirmar. Na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, Lei 5.9394/96, nós vamos encontrar no artigo 3º a seguinte determinação: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Dentre os princípios,
a garantia de padrão de qualidade. No artigo 4º é explicitada essa qualidade. É indicado o que se entende por esse padrão de qualidade. Diz o artigo 4º: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino. Essa qualidade de ensino, ou esses padrões mínimos da qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas de insumos por aluno. Nós vamos entender, então, vamos perceber que a qualidade, nessa conceituação, a qualidade está associada com quantidade. Quantidade de insumos por aluno. Esses insumos podem ser os materiais didáticos, os recursos didático-pedagógicos, as equipes que vão atuar junto a esses estudantes e assim por diante. Então, nós vamos perceber que a qualidade ela está associada com a quantidade de insumos. Os próprios indicadores da qualidade na educação básica reconhecem, no entanto, que as definições de qualidade dependem de muitos fatores. Momento histórico. Além do momento histórico, também contexto cultural, as condições sociais objetivas de cada local onde se encontra a instituição de ensino. Nesse sentido, os indicadores da qualidade, eles entendem, que é importante que se reflita a respeito dessa educação e que as escolas encontrem uma forma de analisar, avaliar o seu trabalho, aperfeiçoando o seu trabalho, enquanto instituição que tem uma... Porém, em relação à pandemia, nós vamos perceber que existem alguns desafios colocados para a educação. Vamos entender, sim, que os insumos são necessários. Ninguém questiona isso. Nós vamos entender que as novas tecnologias digitais da informação e comunicação mostram-se válidas durante a pandemia. Também ninguém questiona isso. Nem a necessidade das tecnologias, nem a quantidade de insumos. Porém, o que é importante é que a pandemia também revelou outros elementos impactantes. A Unesco fez diversos levantamentos desde o início da pandemia a respeito das consequências da pandemia em cima do processo educacional das instituições de ensino. Nós elaboramos, então, um quadro a partir do que a Unesco apontou em seu relatório e nós conseguimos identificar ali 5 grupos, que seriam impactados pelo fechamento das escolas. E quais seriam, para esses diversos grupos, os impactos que eles teriam sofrem durante a pandemia? Os grupos seriam, que nós já falamos antes, os estudantes, os docentes, a própria instituição escolar, as famílias, sejam dos docentes, sejam dos estudantes, e os profissionais de saúde. Nós identificamos 5 impactos em relação aos estudantes. É o grupo mais impactado, com maiores diversidades de impacto, desde a aprendizagem interrompida, a mais visível, até a questão da maior exposição à violência e à exploração. Talvez uma faceta menos visível. As crianças, os estudantes, eles ficam em casa e nas suas casas muitas vezes são mais submetidos à violência. Podem ser explorados, não apenas na questão do trabalho, mas até mesmo exploração de caráter sexual, assim por diante. Abusos, estupro,
as crianças em seus lares, né? Ou em ambientes não tão, pensamos assim, protegidos ou vigiados, né? Como são as escolas. Então, esses seriam alguns dos impactos. Também a questão do isolamento social, que se discute muito, sobretudo com as suas consequências, dentre as quais depressão e, infelizmente, os casos de suicídio. Também os docentes, temos aí a confusão e o estresse para os professores, o desafio também de como avaliar a aprendizagem. Lógico que esse desafio, ele vai, nós pontuaremos adiante, esse desafio vai forçar com que os professores, né, os docentes, questionem a própria forma de avaliação, os propósitos da avaliação, além de se questionar a própria dinâmica da transmissão, do auxílio à construção do conhecimento. As escolas, também o desafio, como nós falamos, da criação, manutenção e melhoria do ensino. As escolas recebendo pressão para permanecerem abertas. E aí tem os dois lados. Os pais, muitos pais e mães trabalham porque tem nas escolas aliados. Não foi um acordo formal, mas um acordo tácito. As crianças passam boa parte do seu tempo na escola durante o dia, os pais se sentem mais tranquilos para trabalharem, os pais e mães. De repente, as escolas fecham, os filhos têm de ficar em casa. Quem vai ficar em casa para cuidar dos filhos? Muitos têm, os pais, quando estão em home office, podem cuidar dos filhos em casa, mas eles têm de trabalhar também em casa. Eles não estão lá apenas para cuidar dos filhos. E se os filhos têm de desenvolver as atividades escolares em casa, os pais podem acompanhar essas atividades. Alguns pais, sim, têm escolaridade que permite a eles, a elas, mães, acompanharem, orientarem os seus filhos nas atividades escolares. Mas uma parte significativa dos pais e mães não tem estudo muito além daquilo que o filho alcançou. Às vezes, os pais e mães estudaram até ensino fundamental, Fundamental 1, às vezes, 5º ano. E a criança, o filho, já está, às vezes, lá no 7º ano, já está no Fundamental 2. Como que os pais, mães, né, com essa escolaridade reduzida, poderá auxiliar o filho que está em um nível mais avançado? Esse é, então, um grande desafio. Os pais despreparados para a educação à distância em casa, as lacunas, como nós falamos, do cuidado das crianças, e os altos custos econômicos, né, de famílias que, às vezes, têm de escolher ficar em casa ou trabalhar. Se é o trabalho remoto, home office, tudo bem, mas e se não é? Tem o custo aí, pagar alguém para ficar com os filhos, e os custos também com a própria prevenção. Então, são coisas que são colocadas, são desafios colocados aos pais. E os profissionais da saúde, porque todos os vitimados, né, todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas doentes por adoecer, suspeitas de estarem contaminadas, todas essas pessoas vão fazer uma pressão imensa nos setores de saúde, no sistema de saúde. E, claro, sobre os profissionais da saúde. E a gente viu casos de profissionais que eram agredidos, quando os profissionais passaram a reivindicar maiores restrições, maiores cuidados das pessoas. E as pessoas, muitas vezes não entendendo ou acossadas pela necessidade, consideravam que os profissionais de saúde estavam indo além, quer dizer, você está exigindo que a gente fique em casa, que seja feito um lockdown, mas os profissionais de saúde falam, nós não temos mais condições de atender as pessoas. Nós estamos trabalhando em um ritmo alucinante. Nós quase não descansamos mais. Vemos o sofrimento das pessoas e muitas vezes não temos como debelar esse sofrimento. Não temos mais como atender as pessoas que estão sendo
atendidas, digamos assim, ou até mesmo feito uma triagem, né? Estão sendo triadas, feita triagem, nos corredores, porque não temos mais leitos disponíveis. Pessoas tendo de aguardar vaga dos leitos de UTI ou enfermaria. Leitos que só serão liberados quando a pessoa receber alta, quando a pessoa doente falecer. E a gente sabe de relatos de muitos profissionais da saúde que falavam que eles, para se dirigirem à casa, tiravam a roupa quando possível para que não fossem reconhecidos como profissionais de saúde, porque aqueles que não entendiam o esforço dos profissionais de saúde poderiam agredi-los, verbal ou até mesmo fisicamente. Então, um quadro bastante grave que ocorreu com o fechamento das escolas. As conclusões do cenário é esta, tirada dos três autores citados, né? Grandisoli, Jacob e Marchini. Eles vão falar que colocou-se a premência da revisão do atual modelo de educação mediada por tecnologia. É necessária uma educação que garanta aprendizagem significativa. E mais, né, a necessidade de uma avaliação assertiva de tudo o que aconteceu. Alguns desses autores, nós podemos até verificar uma citação deles mais adiante, vão falar o seguinte: o grande problema é que essa mudança foi muito rápida. E pode ser que, devido à sua rapidez, essa mudança seja superficial. Quando voltarmos ao normal, tal desse novo normal que tem que discutir o que é, voltando ao normal, as pessoas talvez se acomodem. Puxa, é bem mais fácil trabalhar do jeito que a gente fazia antes, para que nos preocuparmos com essas mudanças? Então, pode ser que tudo volte ao que era antes. Conclusões do cenário 2. Né? O que se evidenciou? Não a questão apenas da busca por novos formatos tecnológicos, mas aquilo que nós já apontamos, a formação dos professores. É essencial se buscar a formação, uma formação diferenciada dos professores e das equipes, né, que trabalham nas instituições de ensino. Essa formação deve preparar esses profissionais para os novos modelos híbridos de ensino, além de novas políticas públicas, subsídios, profissionais capacitados. E, claro, a garantia de acesso igualitário aos estudantes a todo esse cenário. Então, isso é importante, porque nós vamos discutir logo a seguir a questão da qualidade na educação. Qual a qualidade necessária na nossa educação? Guardem esse questionamento que nós voltaremos a ele em seguida. E a terceira conclusão do cenário. Ninguém discute o papel da tecnologia no desempenho escolar. Tá? Isso aí ninguém discute. Ela tem sido uma grande aliada, né, da educação. Porém, aqui vem um destaque que eu acho interessante nós colocarmos. Acesso a insumos, que nós vimos lá atrás, que a LDB falava, né, no seu artigo 3º e 4º, que a qualidade da educação estava correlacionada à quantidade de insumos por aluno. Então, acesso a insumos não é garantia de aprendizado, assim como nós vimos também que mais tempo na escola não é garantia de aprendizado. Experimentos mostram justamente que a distribuição de computadores a alunos não está associada a maior aprendizagem. Aquela história, um computador por aluno, não é? Aí nós vamos revolucionar a educação. Não é bem isso que tem mostrado os estudos recentes, não tão recentes assim. Na verdade, quando a gente fala de educação na qualidade na educação na pandemia, que eu gostaria que vocês observassem, e eu também já escrevi, já me pronunciei a respeito disso,
é o que eu vou mostrar adiante, falando sobre qualidade na educação, uma discussão que eu não fiz agora, mas eu comecei há mais de 15 anos. Vocês podem observar, quando são citados aqui, literatura aponta resultados diversos no uso do hardware. Vejam, são estudos de 2007, estudos de 2009, citados, né? 2017, 2013, 2015. Então vejam, já se discutia isso antes da pandemia. Então o que eu gosto de destacar sempre, mesmo quando eu falo sobre metodologias ativas, é falar o seguinte: qual das metodologias ativas é de 2020 para cá? É de 2015? Não, elas são da década de 90. Algumas estão fundadas em elementos teóricos da década de 30. Temos de rever a avaliação. Eu sei de uma coisa bacana. Ouvi falar que tem uma tal de taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom já tem quantos anos? Vai fazer 80 anos, né? Publicação, republicação na década de 60, as discussões a respeito das fundamentações dessa taxonomia remontando à década de 30. Então vejam bem, são coisas que estão muito lá atrás. Eu falo às vezes da WebQuest pensada nas décadas de 80, né? Um pouco menos, um pouco mais. Então, e a gente fala hoje, né? É o ensino híbrido, a sala de aula invertida, década de 90, 2000, né? A educação por problemas, educação por projeto, década de 70. Então, vem cá, por que as coisas não foram para frente? Essa que é a pergunta. Por que não foram para frente? Porque será que o modelo anterior, ainda vigente, né, subjacente, é o que nós estamos tentando mudar aqui por cima, e é por isso que a gente fala que não pode ser uma perfumaria, não pode ser algo superficial, porque foi rápido, né? As mudanças mais profundas, elas são mais lentas. Mas nós já estamos há 1 ano para fazer as mudanças. Então nós temos tempo para repensar, sim, a nossa educação e o modelo de educação. Isso é o que nós devemos levar em conta. Então, o que é importante? As mudanças ou inovações que ocorreram nos dias e semanas imediatos à Covid, isso que nós estamos falando agora, não são necessariamente as mudanças que nós precisamos. Zhao e Walterstone escreveram isso em um estudo que eles publicaram agora, no início do ano, que discute realmente essa questão das mudanças, né? O tempo fora da sala de aula. Quanto tempo fora da sala de aula? Qual o comprometimento disso, no conhecimento? Esse isolamento social, fechamento das escolas, né? Durante a pandemia. Quais consequências isso tem? Vai trazer. Então, Zhao e Walterstone, eles discutem muito sobre isso. E eles falam, que nós estamos discutindo agora, pontuando agora. As mudanças que estão ocorrendo não são aquelas desejadas, aquelas que foram pensadas e repensadas por teóricos da educação. Essas mudanças que estamos vivenciando agora são mudanças colocadas pela situação de pandemia. É uma mudança emergencial, mas não seriam essas mudanças as desejadas. São necessárias muitas outras mudanças para que nós tenhamos uma qualidade na educação. É esse o tema que a gente vai falar agora, então, na sequência. Qual a qualidade necessária à educação? Os fatores e as estratégias de ensino, dizem Oliveira, Gomes e Barcelos, estão basicamente assentados na qualidade do professor. Já falamos isso e continuamos a destacar. A capacidade, essa qualidade do professor, está correlacionada à capacidade do professor de comunicar-se bem e passar o conteúdo de forma organizada. Então é isso. Falar de qualidade da educação passa por falar da qualidade do professor, qualidade de sua formação. E aí, claro, formação também na tecnologia, mas a sua formação enquanto
profissional responsável por comunicar-se bem e auxiliar na transmissão organizada do conteúdo sobre o qual ele é responsável. Eu tenho uma passagem aqui de Adorno, Theodor Adorno, que eu gosto bastante. Ele diz o seguinte, com uma liberdade de ler. A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Qualquer debate acerca de métodos educacionais, quaisquer que sejam esses debates, carecem, esses debates, de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie, mas não. Não se trata de uma ameaça, não se trata mais, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistir no que tem de fundamental as condições que geram esta regressão. É isto que apavora. Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. E essa pressão impele as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, culminaria em Auschwitz. Por que é importante relacionarmos educação e tecnologia? Eu destaco sempre isso. A tarefa do educador. Nós, enquanto educadores, não temos a tarefa de apenas transmitir conhecimentos ou noções, por mais complexas ou mais simples, por mais necessárias ou não a formação de um profissional. A tarefa do educador é mostrar para as pessoas que existem, sim, valores. Não é? E é o que eu coloco aqui nesse trecho. O educador tem como tarefa zelar para que seu educar não seja imbuído de valores e práticas que despersonalizem ou coisifiquem os educandos. Sim, a tarefa educacional tem dois vetores, duas pernas sobre as quais se assenta. Nós vamos falar que temos de um lado o conhecimento, a informação, e de outro lado nós temos a formação. Qual o futuro da educação pós-pandemia? Nós vamos falar aquilo que nós supomos possa ocorrer, aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós achamos que é necessário que aconteça no pós-pandemia. Mas nós não temos certeza de que é isso que vai acontecer no pós-pandemia. Então, nós não temos esses estudos. O que nós estamos fazendo, disse agora, são ilações. Somente ilações. As únicas certezas que nós temos é a respeito das incertezas que ainda estão por aí. Zhao e Waterston, nós já citamos, eles então dizem isso. São compreensíveis no curto prazo as mudanças que nós estamos passando, mas elas talvez não sejam mudanças sustentáveis a longo prazo. Não é? Quer dizer, nós temos uma situação agora, mas não sabemos como será depois. O que é que nós devemos aproveitar de factível nessa pandemia? É o fato de que a pandemia colocou condições, criou condições para nós questionarmos o modelo educacional que está aí. Nós podemos hoje questionar tudo. O papel das instituições de ensino, o papel das tecnologias e as suas funções dentro das instituições de ensino, o papel dos educadores e educadoras, o papel dos estudantes e das estudantes, o papel das famílias em relação ao apoio às instituições de ensino, aos estudantes, aos professores e professoras, o papel da sociedade como um todo, o papel do governo, aí dentro das instituições de ensino, do processo de ensino-aprendizagem, questionamento a respeito das metodologias, da didática, das teorias pedagógicas, também o papel das avaliações. Esse vírus permitiu às pessoas desvelarem-se, tirarem as máscaras, mostrarem o que tem de melhor e de pior. E aí fica a pergunta, qual vai ser o saldo quando a pandemia passar? Qual será o novo normal?
Então, o que nós vamos discutir aqui, indo para a conclusão? Que a pandemia ela impôs esses desafios. Mas o que nós temos de nos questionar é justamente isso. Como utilizar essas tecnologias, como nós vimos, em um país tão desigual quando o assunto é acesso à internet e conexão de qualidade? Não é assim. Muitas vezes a gente está dando aula no ensino superior e a pessoa fala: professor, hoje eu não vou poder entrar porque a internet na minha casa está caindo. Eu estou falando aqui do meu trabalho, então estou avisando que hoje à noite eu não vou entrar na sala de aula, tá? Tudo bem. Às vezes a gente está dando aula, a pessoa cai uma. Daqui a pouco você está conversando, ela volta, cai a segunda vez. Ela fala assim: professor, se eu cair mais uma vez é porque a minha internet está oscilando, viu? A pessoa vai avisando. A gente entende. Os estudantes, as estudantes não estão com o equipamento, os recursos que elas gostariam de ter. Então, são essas perguntas que nós temos de nos colocar. Como utilizar essas tecnologias em um país com essas desigualdades? Estamos nos preparando para quê? Então, Souza, ela vai dizer num artigo agora de 2020 que aquilo que eu falei antes, né? Apesar das tecnologias digitais, da informação e da comunicação já fazerem parte da rotina, do dia a dia, da escola, professores, estudantes, das famílias. O que aconteceu durante a pandemia, o uso dessas tecnologias era um uso sobre o qual, tecnicamente, as pessoas já estavam acostumadas a realizar. Mas a finalidade se diferenciou. Então, o que aconteceu? A tecnologia foi utilizada para substituir os encontros presenciais, né? E aí os desafios apareceram. Infraestrutura das casas, tipo de tecnologia utilizada, acesso à internet, a formação docente para planejar e executar essas atividades. Então, são aqueles fatores, aqueles elementos que nós já pontuamos. Nós temos a tecnologia, mas era para isso? Eu sabia que tinha que utilizar assim. Como que eu vou utilizar? O que nós precisamos? Nós vamos precisar de um novo normal. Esse novo normal é uma nova qualidade na educação. O que nós precisamos, então, é a qualidade humana, a revalorização dos sujeitos envolvidos no processo educativo. E então, retomo de novo Oliveira, Gomes e Barcelos. Se no ensino presencial o papel do professor é fundamental, no ensino remoto, mais ainda. E seria muito mais importante com a familiaridade existente entre as tecnologias e técnicas do ensino à distância. O novo normal, então, vai nos levar para isso. Mudanças que não são novas. Temos de resgatar essas mudanças, que não são novas, mas que não ganharam força, né, no cenário anterior. Então, será essa mudança, essa qualidade humana que vai nos impulsionar para a aferição da qualidade da educação. Demo, então, Pedro Demo havia pontuado qual é essa nova qualidade. Ele fala de uma qualidade cuja essência é a competência humana, com dois desafios, o construtivo e o participativo. O construtivo é esse da autogestão, não é? Papel do sujeito histórico, e o participativo é a questão do bem comum, que nós falamos, a solidariedade, não é? A partilha ou compartilhamento de responsabilidades, a cumplicidade. Então, nós podemos falar que existem vários referenciais de qualidade. Eu vou rapidamente aqui falar que o referencial de qualidade que a gente argumenta hoje é muito mais amplo do que a gente imagina. É a necessidade de novas redes de solidariedade que vão além do conhecimento e da competência no uso das novas tecnologias. E o que é importante, são elementos que nós já ouvimos há tempos, como aquilo que foi colocado no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, o novo normal,
a qualidade exigida para o período pós-pandemia, esse novo normal não é tão normal assim. Porque o Manifesto dos Pioneiros, vocês sabem, é lá da década de 30. Né? Estamos aí com quase 100 anos. E esse novo normal, ele pontua justamente que a educação ela vai variar de acordo com a concepção de vida. Diz lá o manifesto, né? É evidente que as diferentes estruturas, camadas, grupos de uma sociedade terão perspectivas diferentes, né? Terão pontos de vista diferentes, terão opiniões diferentes sobre a concepção do mundo. Mas é necessário considerar que o ponto de vista, né, que nós vamos adotar, ele tem como mote, como alvo, uma qualidade socialmente útil. Apesar da diversidade de concepções do mundo, de perspectivas, de opiniões, né, nós devemos entender que a qualidade vai se sobrepor a toda essa diversidade, é uma qualidade socialmente útil. E aí, conclui o manifesto, a educação nova se propõe, ao fim, servir não aos interesses de classes, mas aos interesses singulares de cada um, e se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social. E essa concepção de educação tem o seu ideal condicionado pela vida social atual. Uma vida social atual, porém profundamente humano, esse ideal, né? Profundamente humano. O ideal de solidariedade, de serviço amplo à sociedade e cooperação. Então, a nova qualidade da educação que nós indicamos é isto, uma qualidade vinculada não necessariamente às tecnologias, mesmo entendendo que elas são necessárias por vezes. Não é? A qualidade necessária, nós entendemos, né, a educação, ela está vinculada a uma prática fundada em valores humanos, ou seja, caracterizada pela qualidade humana, valorizando e destacando o papel humano e humanizador da educação e dos sujeitos nela. A qualidade diferenciada, então, plena, que forja a educação integral, que instaura a formação de qualidade, formação verdadeira, né, de qualidade, envereda pela qualidade socialmente relevante, política, com um agir caracterizado pelo seu comprometimento ético. Esse agir vai levar ao reconhecimento, como já dizia Paul Ricoeur, vai levar ao reconhecimento do outro como um si mesmo e do si mesmo como um outro. A educação, então, ela deve ser vista como um caminho para alcançar a aprendizagem ao longo da vida. Satisfação, felicidade, bem-estar, oportunidade e contribuição para a humanidade. Aqueles 4 pilares da educação. Né? Aprender a quê? Aprender a aprender. Aprender a ser. Né? Então, esses aprenderes, essas aprendizagens, elas devem estar focadas na qualificação profissional e focadas na qualidade humana. Então, nós pensamos que a educação pós-pandemia, ela vai sim existir se ela resgatar não apenas as tecnologias que estão aí, mostraram sua importância, mas se ela conseguir colocar a centralidade da pessoa como sujeito no início e fim do processo educacional. Essa é a qualidade da educação necessária. E os momentos de solidariedade que nós vimos ao longo da pandemia e continuamos vendo ainda, esse é o espírito que deve forjar a nossa educação. E isso, as próprias metodologias ativas, elas podem ajudar. Porque nós falamos que as metodologias ativas, elas em muito têm no sentido de fomentar a solidariedade. Então,
algumas das metodologias ativas, elas se baseiam na partilha de saberes entre os pares de modo igualitário, baseado em um respeito mútuo. Somos iguais, temos direitos iguais, nos nossos conhecimentos têm valores iguais. Então, metodologias como aprendizagem pelos pares, monitorias, aprendizagem por projetos, etc., etc., podem ser levadas a efeito, podem ser construídas por duplas ou grupos. E isso é muito interessante. Por isso, então, nós fazemos algumas considerações finais. A pandemia e suas consequências têm evidenciado a necessidade de um repensar sobre a qualidade do ensino. Ir além daquela concepção de qualidade do ensino como quantidade de insumos. Ir além disso e pensar, não é, que, embora tenhamos aí a inserção da tecnologia nas instituições de ensino, a preocupação da educação não pode estar desvinculada de algo maior, que é essa qualidade diferenciada, revestida de um princípio humanizante e humanizador. Isso é algo que nós pensamos, que nós acreditamos, que nós defendemos. Uma educação humana, humanizante, solidária. E a questão que a gente coloca para encerrar é apenas esta. Será que foi preciso uma pandemia para que tal perspectiva humana, humanitária, humanista e humanizante na educação se impusesse? Gostaria que vocês continuassem com essa reflexão e espero ter auxiliado de alguma maneira a que nós colocássemos sob a verdadeira perspectiva da qualidade necessária na educação toda uma discussão a respeito da educação pós-pandemia. Viktor Frankl, no livro dele Em Busca de Sentido, tem uma hora que ele questiona a questão da sobrevivência do pós-campo de concentração, pós-Auschwitz. Ele, conversando com algumas pessoas, as pessoas dizem: será que nós vamos viver? Viktor Frankl olhar para ela assim, por quê? Porque se nós não vivermos, não conseguirmos sobreviver às agruras do campo de concentração, que sentido tem todo esse sofrimento? Não é? Viktor Frankl disse: não. Está errada a pergunta. Na verdade, é o seguinte: tem sentido todo esse sofrimento? Porque se não tiver sentido todo esse sofrimento, de que vale viver depois desse campo de concentração? De que vale sair daqui e continuar vivendo? Então a pergunta é essa: tem sentido, humanamente falando, tudo o que nós estamos passando nessa pandemia? Se isso aqui não tiver sentido e não marcar a nossa vida, não terá valido a pena termos sobrevivido à pandemia. Não é verdade? E como eu disse, a pandemia nos permitiu revelar tudo o que nós temos de melhor e de pior. Pessoas sem solidariedade se aglomerando em festas clandestinas, pessoas falsificando remédios, pessoas fingindo aplicar vacinas, né? Brincando com a vida e com a morte. Pessoas que não se sensibilizam com os mortos chegando à casa do 500.000. Pessoas que não se sensibilizam com essas coisas. Então, se nada disso aqui impactar a nossa vida, que sentido tem nós termos sobrevivido à pandemia? Talvez essa pergunta já tenha sido respondida lá atrás por Albert Camus, no seu livro A Peste. Quando a peste acabou, veio a pergunta: o que é a peste? Ele respondeu: a peste é a vida, a peste somos nós. Qual o pior mal? Qual o pior bem? Qual a lição da pandemia? Talvez a educação possa nos dar uma resposta. Mas, infelizmente, será que foi preciso uma pandemia
para que essa nova perspectiva se impusesse?